No ano de 1844, eu aceitei a doutrina que defendemos hoje. Olha que coisa estranha, porque em 1844, quando ela ainda está lá no meio do desapontamento, ela tinha acabado de sair da igreja metodista, certo? E ela disse que em 1844, ela já tinha certeza de que realmente nós acreditamos no tal do sono da alma, né? Como os testemunhos de Jeová. Ué, e qual é o problema de em 1844 ela aceitar essa verdade? Tem uma data definida, ela pertencia à igreja metodista, lá acreditava-se na imortalidade da alma. Em 1844 ela diz, em 1844 eu aceitei a doutrina que hoje defendemos. Qual é o problema? Quer dizer, o indivíduo ele vai colocar dúvida até na data que a pessoa disse, ela disse, eu aceitei. Veja, Ellen White, por exemplo, dissesse que aceitou a mensagem do sábado em 1844. Como pode? Ela acabou de vir da igreja metodista, quer dizer, a pessoa não pode vir da igreja metodista e naquele ano de 1844 ela aceitar a verdade sobre o sono da alma. Ela não pode, isso não pode acontecer. Tem que ser no tempo que ele acha que tem que ser. Quer dizer, eu fico vendo que o nível de argumentação para tentar desqualificar o texto é realmente algo assim, é um nível baixo. Porque ele coloca em dúvidas a fala da pessoa. Quer dizer, a pessoa não pode mais dizer assim, é porque aqui quem está falando é a própria Ellen White. Eu aceitei a verdade acerca do sono da alma em 1844. Ela está dizendo que foi nesse ano. Mas ele acha que não é possível, isso não pode acontecer. Por quê? Porque ela tinha vindo da igreja metodista. Como é que pode, em 1844, ela já aceitar essa verdade? Não pode. Percebe? Ela está dizendo, mas ele diz que não. É igual, sabe, você chegar e dizer assim, olha, eu fiz isso e foi no dia tal. Não, você não pode ter feito naquele dia tal. Mas, rapaz, quem fez fui eu, quem aceitou fui eu, Não, você não pode, não. Quer dizer, vamos continuar. Terceiro item importante aqui desse texto. Eu nunca, por voz ou caneta, defendi qualquer outra crença, no caso, ou qualquer outra ideia com relação ao que acontece com as pessoas depois da morte. E o último fato, a quarta afirmação dela, diz o seguinte: o fato é que nessas visões eu fui transportado, no caso transportada, né, devido à tradução, para o tempo em que os santos ressuscitados serão reunidos no reino de Deus. Olha que interessante. Então ela falou assim, olha, em outras palavras, né? Todo mundo que eu vi nessa visão já foi ressuscitado. Eles eram santos que foram levados ressuscitados. Então tudo, absolutamente tudo que eu vi é referente ao futuro. Eu não mencionei nada com relação a coisas que já estão acontecendo lá, ou eu nunca mencionei nada de que era possível estar lá, ou era possível interagir com alguma coisa de lá. Ou seja, o que eu vi, no tempo que eu vi, na visão que eu vi, não existe. Isso, todo esse céu que ela mencionou, todos esses lugares que ela mencionou, todas as pessoas que ela viu, tudo que ela viu ao redor dela, nada daquilo existe. Aquilo irá existir. Entende o que ela está querendo dizer aqui? Vamos ver de novo como começa essa visão? Nós não lemos essa parte, mas é importante para você ter uma ideia. Pois bem, esse texto vai estar disponível traduzido para você em PDF no nosso site e também em PDF no original, ok? Bom, como o rapaz ele se propôs apenas ler um pedacinho da explicação, eu quero ler na íntegra para você o texto que ele selecionou os trechozinhos da própria explicação que a profetisa ela deu. Ela é uma começa lendo aquela parte que eu já li, eu vou ler novamente na íntegra. Em outra passagem, o livro uma palavra ao pequeno rebanho. Falo das cenas da nova terra e declaro haver visto ali homens santos de outrora, Abraão, Isaque, Jacó, Noé e muitos outros com eles. Por eu dizer que vi esses homens, nossos adversários conjecturam que eu acreditava então na imortalidade da alma e que, tendo mudado meu ponto de vista, de então, daquela época para cá, a esse respeito, eu então julgara necessário suprimir aquelas passagens, ou aquela passagem. Eles estão tão próximos da verdade aqui como em outras conjecturas, ou seja, ela está dizendo, eles estão viajando, né? Estão falando bobagem, como infelizmente o rapaz do vídeo. No ano de 1844, eu aceitei a doutrina que agora mantemos quanto à não imortalidade da alma, como se pode ver pela referência ao Live Sketchers, a página 170 e 171, e também na edição de 1915,
e também no Testemunhos, página 39 e 40. E nunca pela voz e pela pena defendi qualquer outra. Ela nunca defendeu, você nunca vai ver ela defendendo outra posição. Houvéssemos nós suprimido esta passagem em razão de ensinar ela a imortalidade da alma, haveríamos achado necessário suprimir outras passagens. É o que eu acabei de dizer. Ela teria suprimido a passagem do irmão Fitch e do Stockman. Ou seja, a supressão não tem absolutamente nada a ver com a questão da imortalidade da alma. Quem disse isso foram os críticos, como esse rapaz está fazendo, só que desonestamente ele não colocou o texto todo traduzido. E aí ele diz assim, eu vou botar o texto aqui em inglês, que eu prefiro o texto aqui em inglês. Não, ele colocou o texto em inglês. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabe que você, muitos que estão assistindo agora esse vídeo, não vão ler o texto original. E o texto original explica perfeitamente. A Ellen White está dizendo assim, gente, se eu tivesse suprimido por causa dessa questão, porque eu acreditava na imortalidade da alma e agora não acredito mais, eu teria que ter suprimido outras coisas. Muitas visões dela, às vezes ela realmente suprimia e não tem nada a ver com questão doutrinária. Isso foi o que os críticos disseram e ainda estão dizendo. Mas não o que ela disse, e ela explica. Ela volta dizendo assim, olha, relatando minha primeira visão, a página 13 do livro Primeiros Escritos, edição de 82, edição atual, página 17, falo de haver visto irmãos que haviam pouco tempo antes adormecido em Jesus. Página 14. Declaro que me foi mostrado grande grupo de pessoas que sofreram martírio por sua fé. Quer dizer, pessoas que sofreram martírio por sua fé, ela está falando inclusive das pessoas nos últimos dias da face da terra. E ela diz, olha, declaro haver pessoas que haviam morrido há pouco tempo, que eu acabei de dizer, o irmão Fitch e Stockman. Ela cita esses dois. Então ela teria que ter suprimido isso também. A imortalidade da alma não é mais ensinada na passagem suprimida do que nas duas últimas citadas. Então, se fosse para ela esconder, ela teria escondido dos mártires, ela teria escondido. Só que aí o que ele fez? Como ela não suprimiu a passagem dos mártires, nem de Carlos Fitch e do irmão Stockman, aí ele resolveu que existem camadas. Aí fez um gráfico. Esse daqui é do presente, esse daqui é do futuro presente, esse daqui é do passado, esse daqui é do não sei de onde. E ele montou aquele quadro e disse, pronto, agora está bem arranjado. Esta parte que suprimiu é por causa da imortalidade da alma. E esses outros? Esses dois também teria, né? Imortalidade da alma. Ah, eu tenho uma solução. É porque isso não é no isso aqui, lá era no presente, aqui não é no presente. Então, os mártires não é no presente. Agora, o Carlos Fitch também não é no presente. Esse outro aqui... Você está percebendo? Ellen White, ela explica detalhadamente o porquê e ela vai continuar. Eu quero encerrar lendo aqui, olha. O fato no caso ela vai dizer o porquê, que nessas visões eu era levada adiante ao tempo em que os santos ressurgirão, serão reunidos ao reino de Deus. Da mesma maneira, o juízo segundo a segunda vinda de Cristo, o estabelecimento dos santos na nova terra me têm sido apresentados. Supõe acaso alguém que essas cenas já ocorreram, meus adversários manifestam o espírito pelo qual estão atuando, ao assim me acusarem de engano baseado em mera conjectura. Ela já respondeu perfeitamente. Ela diz, olha gente, se eu tivesse que suprimir, eu teria que suprimir outras partes. Eu não suprimi por causa disso. Mas os indivíduos que querem criticar, eles vão achar tudo que... Agora, vamos ver o malabarismo que ele vai fazer, e aí depois eu vou finalizar lendo um texto da Bíblia, mostrando para você como que, se eu for seguir essa mesma linha de raciocínio que ele vai seguir agora, dos tempos verbais, como que a gente vai se atrapalhar na interpretação do texto sagrado.